Não sei se você há de se lembrar disso, mas no meu primeiro sermão, lá atrás, eu chamei a atenção para uma divisão que há no livro de Hebreus, essa divisão que está aí. A primeira parte do livro, ele trata de instrução, mas majoritariamente um pouquinho de exortação. Isso vai do capítulo 1, verso 1 até o capítulo 10, verso 18. Do capítulo 10, verso 19 até o final, do capítulo 13, verso 25, é 25, irmãos? É isso? Ele vai tratar de uma outra parte do livro, que a gente chama de exortação. Majoritariamente, o que teremos daqui para frente na epístola é o autor exortando os seus leitores com base naquilo que ele havia ensinado. A gente, às vezes, tem uma compreensão errada dessa expressão exortação. Nós sempre achamos que a palavra exortação é pagar um sermão, né, puxar a orelha, chamar a atenção da pessoa. Na verdade, irmãos, a palavra exortação, no vocabulário grego, a palavra originalmente é muito mais do que isso. Na verdade, tem muito pouco a ver com puxar a orelha, dar um sabão, passar um sermão. Tem a ver com motivar e insistir que alguém faça algo ou tome certas atitudes. Então veja o que ele vai fazer agora. O que ele vai dizer é o seguinte: olha, já que vocês compreendem as verdades que eu acabei de ensinar até o verso 18, eu espero que agora vocês tomem certas atitudes na vida de vocês. Veja que isso é muito importante para nós. Irmãos, toda vez o Novo Testamento faz o mesmo exercício com a gente. Primeiro a doutrina, depois a prática. E a prática sempre resulta da doutrina. A vida que levamos porque cremos em determinadas coisas. A vida que flui do cristão é a vida que resulta da compreensão que ele tem das verdades do Evangelho. Isso aparece em Hebreus, mas aparece também em todas as cartas do Novo Testamento. Você sempre vai notar que o apóstolo Paulo faz primeiro uma parte doutrinária para depois fazer uma parte prática. E o mesmo vai acontecer aqui no livro de Hebreus. A gente vai então, a partir de agora, falar muito mais de exortação na segunda parte do livro. E como é que ele então começa essa temática então no capítulo 10, verso 19 em seguida? Abra a Bíblia lá em Hebreus capítulo 10, verso 19, e nós veremos o verso 19 até o final do capítulo 10, até o verso número 39. Antes de eu ler, quero que você preste atenção nesse slide aí. Ele mostra para nós que, na verdade, essa parte do capítulo 10 está dividida em 3 grandes temas. Ele vai exortar, depois vai advertir e, por fim, vai encorajar os leitores originais e a nós que estamos agora sendo expostos ao livro de Hebreus. Eu espero, portanto, que eu caminhe com você nessas 3 etapas e a gente olhe o que ele está tratando em cada uma delas. Como é que ele exorta, à luz do que ele já havia ensinado, como é que ele adverte e como é que ele também encoraja a cada um de nós diante daquilo que nós já deveríamos ter aprendido do que ele tratou com a gente ao longo da primeira parte da epístola. A primeira questão que ele faz é que ele exorta. E, na verdade, ele vai dar para a gente 3 exortações. Abra então em Hebreus capítulo 10, veja comigo do verso 19 até o verso de número 25. Ele diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sinceridade, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confiança da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o
dia se aproxima. Então essa é a primeira coisa que ele faz, ele exorta a gente. E ele dá, na verdade, 3 grandes exortações. Eu vou olhar cada uma delas separadamente com você. Mas antes de exortar, ele dá para a gente nos versos 19 até o verso número 20 um resumo de tudo que ele havia ensinado. Porque veja, a pergunta que a gente pode fazer nessa altura da exposição é a seguinte, tá bom? O que Jesus, com a sua obra incomparável, sendo ele quem ele é, o que ele oferece agora para o seu povo, para aqueles que estão ligados a ele pela fé? Qual é o resumo de tudo que ele havia ensinado para nós, do verso 1 até o capítulo 10, verso 18? O resumo dele é: olha, tudo que Cristo fez pelo seu povo, e o que está disponível para nós, é que ele agora nos dá livre acesso a Deus. É porque eu estou numa igreja reformada. Se eu estivesse numa igreja pentecostal, nessa hora eu convidava a glória a Deus, entendeu? A ideia de que a gente tem livre acesso a Deus. Agora, o cristão, por meio de Cristo, pode ter acesso a Deus. O Calvário deu para nós livre acesso a Deus. E ele usa uma ilustração. Você viu na leitura a ilustração que a gente já conhece bem, essa altura do campeonato do livro de Hebreus. A ilustração do Santo dos Santos e daquele homem que era o sumo sacerdote, que uma vez por ano, apenas ele, apresentava-se ante a presença de Deus, oferecendo sacrifício por ele mesmo, pelo povo. E para chegar lá, ele tinha que se preparar profundamente. Há uma história que diz que eles usavam inclusive uma porta, que se ele morresse ali, ninguém podia entrar para tirar o corpo, ele tinha que ser puxado. E ele tinha que atravessar um véu, que na verdade era uma cortina muito pesada, muito grossa, que tinha lá a imagem dos querubins, referindo-se à expulsão do homem no paraíso. Olha, esse homem entrava ali para se apresentar diante de Deus, diante da arca do concerto, que era o lugar onde estava o estrado dos pés do Senhor, na imagem criada, e ele, portanto, ia a esse lugar para ter acesso à presença de Deus. Era um lugar VIP. Você entende a expressão VIP? Pouquíssima gente acessava esse lugar, e o sumo sacerdote acessava apenas uma vez por ano. Ele está dizendo o seguinte agora: olha, nosso sacerdote nos levou à sala do trono. Agora o acesso é livre, através da sua carne. O véu rasgou-se de cima a baixo. Se lembrar que o Evangelho de Marcos fala disso, não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo, para lembrar que essa foi uma obra feita pelo próprio Deus em prol de pecadores. E agora, por causa do nosso grande sacerdote sobre a casa de Deus, nós temos acesso ao céu. É isso que ele está dizendo. Esse é o resumo do que ele tem para nos lembrar sobre aquilo que ele havia dito. Esse novo e vivo caminho consagrado pelo véu, a carne de Cristo, agora nos dá acesso livre a Deus. Veja, quem crê em Cristo pode se achegar a Deus em qualquer lugar, a qualquer hora, em toda e qualquer circunstância, por causa do que ele fez. Nós não precisamos de nada mais e de ninguém mais que nos leve a Deus. Não precisamos de santos, amuletos, sacerdotes, campanhas, correntes. Cristo é o nosso grande sacerdote sobre a casa de Deus. Agora eu e você temos, por assim dizer, o grande privilégio como cristãos de acessar o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, no próprio céu. Não tem nada mais maravilhoso do que isso para a vida de um cristão. Agora veja, por causa disso, ele complementa fazendo para nós algumas exortações. Olha, se isso é verdade, como eu já ensinei para vocês, a primeira exortação que ele faz é: aproximemo-nos dele, aproximem-se de Deus. Tenham intrepidez, tenham coragem
Tem ousadia, usufruam dessa liberdade. Acheguem-se a Ele, gozem da sua presença, da sua intimidade. Cheguem perto dele. Cristo abriu o caminho. Entrem por esse caminho. Entrem por esse caminho. E ele está falando assim: façam isso, observando algumas coisas importantes. E ele dá para a gente algumas atitudes relacionadas com essa compreensão que agora temos, por causa do que Cristo fez a nosso favor. A primeira coisa que ele fala é: façam isso com coração sincero. Coração sincero, essa é uma expressão muito importante. Coração verdadeiro, coração desinteressado. Não sejam interesseiros quando se aproximarem de Deus. Eu preciso lembrar para você que, lamentavelmente, há muitas igrejas hoje em dia que estão ensinando as pessoas a se aproximarem de Deus de maneira interesseira. Não é verdade? Muita gente se aproxima de Deus porque quer resolver, através do Senhor, problemas financeiros, de saúde, emocionais, conjugais. E veja, não me entenda mal, não é que Deus não se dispõe a ajudar a gente nisso. Mas o autor de Hebreus está dizendo para a gente se aproximar dele pelo que ele é, não por aquilo que ele pode nos dar. Nós não nos aproximamos do Senhor porque podemos usá-lo como trampolim porque a gente quer alcançar uma ponta. Ele está falando assim: venham, mas venham com coração sincero. Parem de se aproximar dele, sabendo agora o que ele deu para vocês, com o coração interesseiro. Segunda coisa que ele diz: façam isso também em plena certeza de fé. Lembrem, irmãos, que essa é uma questão importantíssima. Se aproxime dele sabendo que ele se interessa, que ele se alegra em ter você na presença dele. Essa expressão inteira certeza de fé para lembrar o que Deus vai lembrar mais à frente: sem fé é impossível agradar a Deus. Não dá para se aproximar dele sem fé, sem inteira certeza de fé. Mas eu e você não vemos a Deus, eu e você não ouvimos a Ele audivelmente, não sentimos, não tocamos, mas cremos que Ele é real. A fé, portanto, é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não são vistos, e nós o vemos, nos aproximamos dele pela fé. É impossível se chegar a Deus de maneira adequada sem fé. Terceira coisa que ele diz: façam isso também com a consciência purificada, tendo o coração purificado de má consciência. Aqui ele está dizendo assim: nós não temos mais razão nenhuma de termos uma consciência culpada por ter feito algo errado diante do Senhor. Eu e você pecamos. Quando a gente peca, como é que a gente se sente, irmãos? Você peca, irmão? Ainda bem, né? Está preocupado, achei que só tinha anjo aqui. Peca. Você peca, eu também. Quando a gente peca, como é que a gente se sente? Feliz? Não. Triste. Tem uma palavrinha que você ainda não usou: envergonhado. Não é isso? Nossa consciência fica culpada. Ele está dizendo assim: olha, agora se aproxime dele com a consciência e o coração livres, purificados da má consciência. Aqui ele está dizendo o seguinte: é terrível ter uma consciência culpada, uma consciência pesada. Eu estou aqui entrando numa questão que é muito íntima, muito invisível para nós. Mas olha, eu vou dizer isso com todo carinho. Os consultórios de psiquiatria, de psicologia, de terapias aí, das mais variadas, em geral, estão repletas de pessoas que estão com consciência culpada, pesada. Gente que está tentando fazer de tudo para se livrar dessa consciência, que é esse tribunal que o acusa. Você sabe que ele está no mês de setembro amarelo, e lamentavelmente há muitos suicídios que acontecem
por conta de consciências que nunca encontram paz, nunca encontram perdão, nunca encontram descanso. Deixa eu dizer uma coisa para você, amado. Você e eu agora temos a certeza de termos a nossa consciência e o nosso coração purificado toda vez que nos aproximamos de Deus, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo o nosso pecado. Amados, que bom isso, amado. Cristão não vai na presença de Deus com medo de que Deus possa usar coisas contra ele. Não vai jogar na cara dele as dívidas que ele tem. Não! Ele tem consciência purificada, porque ele sabe que o sangue de Cristo já o purificou, o purificará e purifica frequentemente a gente de todo pecado. Então venham, aproximem-se com o coração sincero, aproximem-se com plena certeza de fé, aproximem-se com a má consciência purificada, mas venham também com o corpo lavado com água pura. Venham também com o corpo lavado com água pura. Eu sei que você lê um texto como esse e fala assim, mas então tem que tomar banho, pastor, toda vez que eu vou orar, buscar a Deus, tomar banho, jogar shampoo, passar sabonete no corpo, usar água da Senai. Não! O autor de Hebreus não está falando disso aqui. Não está falando dessa ideia de tomar um banho para se aproximar do Senhor. Não tem nada a ver com cheiro suave, né, nesse sentido. A ideia de que a gente cantou essa manhã, né, um cheiro suave. Você chega lá sem banho, o cheiro não é suave, né? Mas não é essa a ideia do texto. Me perdoe, irmãos, é brincadeira, vou ver. O fato é que não tem a ver com isso aqui. A ideia dessa expressão é que seja talvez uma referência ao batismo. O batismo é a consciência purificada como algo que é demonstrado publicamente pelo batismo. Antes ele falou de consciência purificada, uma coisa interna. O batismo é uma coisa externa. Ou seja, externamente eu declaro que a minha vida pertence ao Senhor e eu não tenho vergonha dessa posição. O batismo, esse lavar o corpo com a água, significa, portanto, essa ideia de que eu estou assumindo publicamente que eu pertenço ao Senhor e eu não tenho vergonha dessa posição. Muito pelo contrário, ela muito me alegra. Sabe aquele gente que está no trabalho e ele vai orar ali na refeição, no refeitório, ele fica olhando para se alguém está olhando para ele orar, né? Agora eu vou orar, pode ser que eles descubram que eu sou cristão, não é isso? A ideia, pelo contrário, essa pessoa tem intrepidez para manifestar que ela tem relação com o Senhor. Uma outra possibilidade é que essa expressão, lavar o corpo com água, seja uma referência ao Espírito Santo. Eu não vou ler, mas o livro do profeta Ezequiel 36, 25, ele fala do Espírito Santo como essa água pura que será dada ao povo de Deus na nova aliança. Então a água pura aqui pode ser uma referência ao Espírito Santo que agirá como água pura, santificando a vida do povo de Deus. As duas ilustrações dizem a mesma coisa. Em ambos os casos, nós estamos nos aproximando de Deus, declarando que nós pertencemos a Ele. Então venham com o coração sincero, com plena certeza de fé, com consciência lavada e com o corpo lavado com água pura. Há uma segunda coisa que ele diz. Então, a segunda exortação. Façam uma outra coisa. Verso 23. Guardem firme a confissão da esperança, sem vacilar. Guardar firme a confissão da esperança é fazer uma reflexão muito importante na nossa relação com o Senhor. Deus nos tem dado, irmãos, à luz da sua palavra, muito ricas, grandiosas e incomparáveis promessas. Deixa eu lembrar para você rapidamente algumas delas. Ele nos deu acesso a Ele por intermédio de Cristo. Ele nos dá perdão completo e libertação de pecados. Ele nos concede vida eterna, novos céus e nova terra, onde não habitará jamais a injustiça. Olha, quando a gente professa que nós somos do Senhor, que somos cristãos, é nisso que apoiamos a nossa vida. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. A nossa
esperança, portanto, é que a encarnação do Verbo, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, o seu retorno glorioso, são a nossa esperança. Eu confesso nessa manhã que a minha esperança está nas promessas feitas pelo Senhor na minha vida. E tem uma coisa surpreendente aqui, né? Eu sou botafoguense, né, irmãos? Estrela solitária, o glorioso. E eu brinquei na semana passada dizendo que eu estou aí torcendo, né, para que o Botafogo ganhe o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Se der tudo certo, vai ver, né, irmão? Deus olha por nós, estou brincando. Mas eu deixa eu dizer uma coisa para você com todo carinho. Não vai fazer nenhuma diferença para a minha vida se o Botafogo não ganhar. Não vai fazer nenhuma diferença. Eu não vou ganhar nada e não vou perder também nada. Entretanto, a minha esperança verdadeira não está na vitória do Botafogo, na Taça Libertadores, do Campeonato Brasileiro, seja lá o que você queira colocar nessa categoria. A minha esperança está em saber que Deus cumprirá todas as suas promessas. Amados, Cristo voltará. Esse mundo será julgado, seremos recebidos para sempre no seu reino. Amados, a morte será banida, a dor, o sofrimento e todo o mal serão destruídos para sempre, e nós viveremos para sempre com o Senhor. As aflições do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada em nós, irmãos. Portanto, o que a gente sabe é que a nossa esperança está nessas coisas, e nós temos total esperança disso, sem vacilar. Veja o verso 23, batemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Não vacila, não titubeia, não duvida. Por quê, irmãos? Porque quem fez a promessa é fiel. Fala isso para mim. Quem fez a promessa é fiel. De novo. Quem fez a promessa é fiel. E ele jamais deixa de cumprir nenhuma das suas promessas. Como a gente precisa ser lembrado disso, irmão? Fica titubeando, vacilando, com dúvida, porque a gente acha que o que Deus falou não vai acontecer assim, tão certinho como ele disse. Mentira! Mentira! Ele é fiel em tudo que ele disse para nós se fará, e ele o fará. Veja aqui, Números 23, 19, faz para a gente algumas perguntas sobre o nosso Deus, que eu queria terminar esse ponto. Diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá. Que o seu coração ouça isso, e você guarde a confissão sem vacilar, pois aquele que prometeu é fiel. Terceira e última exortação que ele faz, ele dá para a gente ainda uma outra exortação super importante. Ele fala assim: não apenas isso, aproximem-se, guardem, mas considerem também uns aos outros. Considerem uns aos outros. Essa é uma expressão muito rica. Trata-se de uma exortação que é muito importante para o tempo do livro de Hebreus e para o tempo de hoje também. Atualmente, irmãos, tem muita gente que imagina de maneira enganada que pode ser cristão verdadeiro fora da igreja, fora do convívio com as outras ovelhas de Cristo, sem uma liderança que coordene a vida da igreja. Isso é um negócio chamado desigrejados, é isso que está crescendo assustadoramente no Brasil. Mais recentemente eu fiquei sabendo também de evangélicos não praticantes. De ter evangélico, mas ele não pratica não. Ele só quer ter o nome dele no rol de membros da igreja. Mas ele não quer vir ao culto, não quer se envolver com a vida da igreja, não quer ter trabalho para se relacionar. Ele não quer, só quer ter o nome dele no rol de membros.
Você lembra que no passado havia um católico não praticante, né? Agora temos essa versão evangélica. É o evangélico não praticante. Ele está dizendo assim, mas isso não cabe para quem conhece a mensagem do evangelho. Já quis dizer uma coisa que o Agostinho disse, que eu acho que vale a pena usar como ponto de ilustração. Ele disse uma ocasião seguinte: aquele que se recusa a ter a igreja como mãe, não pode ter a Deus como seu pai. Aquele que se recusa a ter a igreja como mãe, não pode ter a Deus como seu pai. Então essa exortação é para lembrar a gente disso. Não vem chamar Deus de pai se você não se relaciona com a igreja como uma espécie de relação maternal. E o que ele está dizendo com essa expressão, né? Considerem-se. É muito legal esse verbo, irmãos. Ele lembra para nós que a igreja deve ter na cabeça de cada um dos seus membros um plano de ação com relação aos seus companheiros de jornada, aos membros da igreja onde a gente congrega, aqueles com quem nós compartilhamos a fé. Igreja não é lugar para se viver como lobo solitário. Igreja não é lugar para se viver em projeto solo. Somos um corpo, membros do mesmo corpo, membros da mesma família, ramos da mesma videira. E não há como você responder ao Evangelho negligenciando essa relação com os irmãos. Veja, ele diz assim: considerem, portanto, isso. O que a gente deveria ter como plano de ação na relação uns com os outros? Ele diz isso para a gente na sequência. Considerem também, verso 24, para nos estimularmos às boas obras, ou ao amor e às boas obras. Devo, portanto, na relação com os meus irmãos, estimulá-los, encorajá-los, despertá-los, não a raiva, não a ressentimento, não a fofoca, não a contenda. As pessoas devem fazer na igreja, não. Embora, lamentavelmente, possamos ser encontrados cometendo esse tipo de pecado. Podemos, na reunião entre nós, ao invés de nos estimularmos ao amor e às boas obras, gastarmos saliva para ficar falando mal de alguém. O autor está dizendo assim: não. Façam da vida de vocês um lugar no ambiente da igreja, no ambiente da comunhão, no ambiente da caminhada cristã, encorajamento. Despertem o desejo de amar uns aos outros, despertem o desejo de praticar o bem, de ajudar os necessitados, os doentes, visitar os órfãos, as viúvas, glorificar a Deus nesse mundo. Façam desse ambiente da igreja um lugar em que vocês possam ser estimulados nessa direção. Irmãos, é importante aqui porque há tanta letargia na igreja. Eu disse isso com todo carinho, tanta letargia, esperando tanto pelos outros. Faça você, irmão. Estimule você, irmão. Fique esperando pelo pastor, não. Vai na direção do que essa passagem está te exortando a fazer. Aproveita os momentos de convivência para estimular o amor e as boas obras. E ele faz duas observações que são muito importantes aqui. A primeira delas é no verso 25. Olha, para que isso seja efetivamente colocado em prática, é importante primeiro o verso 25. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Portanto, já na época de Hebreus, o pessoal estava abandonando a adoração pública por conta de negligenciar a importância desse aspecto da vida cristã. Primeiro, não deixe de vir para a adoração pública. Não deixe de congregar. E ele diz assim, como é costume de alguns, né? Esse negócio é antigo, tá, irmão? Antigo, ó. Já aparecia lá no Novo Testamento, no tempo do autor de Hebreus. Então, não deixe de fazer isso. E tem uma questão lógica aqui, né, irmãos? A questão lógica aqui é a seguinte. Primeiro, a Bíblia não diz quantas vezes a gente tem que se reunir. Nossa igreja, por exemplo, se reunir dominicalmente apenas pela manhã. Nós não temos culpa à noite. Então, quando você fala para o domingo, você acaba tendo 15 dias de intervalo.
Se faltar 2 é um mês. Se faltar 3 é exclusão, estou brincando. Estou brincando, tá, irmão? Mas a ideia é que essa frequência deve acontecer. E esses irmãos devem participar da adoração pública, do grupo de conexão, do piquenique, do passeio, interessados em estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Ontem eu brinquei, né? Teve um piquenique, a pessoa ficou até quase 9 da noite. Amanhã tem culto, tá, irmão? Vamos estimular os amor e as boas obras amanhã. E aí o pessoal estava cantando aqui, abatido, mas não destruído. As mulheres estavam olhando para mim assim, pastor, isso aí sou eu. Então não interessa estar abatido, vem no culto, irmão. Vem no culto. É claro que a gente deve considerar aqui a agenda de trabalho, coisas que impedem os irmãos de estarem aqui, mas uma vez tendo disponibilidade, venham, participem, porque sem isso vocês não terão a oportunidade de serem estimulados ao amor e às boas obras. Por exemplo, vou dar um exemplo muito concreto. Quem faltou hoje pela manhã não vê sermão. Você está perdendo. Não é isso? Uma exortação que vai ajudar a continuar caminhando. Então a segunda orientação para a gente, ele fala assim: façam admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima, o dia é a volta de Cristo. Ele usa essa expressãozinha, admoestar, encorajar. Nós precisamos de encorajamento na nossa caminhada, irmãos. Gente precisa de Deus, mas gente também precisa de gente. Deus usa muito uns aos outros para nos estimularmos nessa nossa caminhada. Lembra de uma coisa? Às vezes essa demonstração significa uma palavra de encorajamento suave, amorosa, mas às vezes é um puxão de orelha mesmo. A demonstração é uma ideia positiva e negativa. Precisamos de, em muitas circunstâncias, em muitas maneiras, sermos admoestados. Pastores fazem isso pelo rebanho, mas o rebanho também faz isso pelo pastor. Irmãos fazem isso uns pelos outros, admoestando quanto mais veja que o dia se aproxima, encorajando, estimulando, corrigindo, repreendendo, nunca na força do ódio, né? Nunca na força do ódio, mas sempre na ternura, do amor e do poder do Espírito Santo. Amados, que tais coisas aconteçam na nossa igreja, efetivamente. Nós sejamos exortados a nos aproximar de Deus, a guardar firme a nossa confissão e a considerarmos aos outros ao amor e as boas obras, não deixando de congregar e nos admoestando quanto mais a gente percebe que o dia está se aproximando. Estamos numa contagem regressiva para a volta de Cristo, e a ideia é que a gente deva viver a nossa vida nessa expectativa de cada vez mais seriedade para isso. Se me leva ao segundo ponto. Esse é o primeiro ponto do sermão, tá, irmão? Fique tranquilo. Tranquilo. Vamos acompanhar aqui. Eu quero terminar a exposição toda. A segunda questão que ele faz uma advertência. A advertência é o perigo da apostasia. Acompanha comigo, do verso 26 ao verso 31. Diz assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelo pecado. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgares vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Agora a segunda parte do texto é:
uma duríssima advertência. Aqui, um tema difícil, desagradável, mas extremamente importante. O perigo da apostasia. Você vê que eu coloquei ali a palavra apostasia com uma cordinha que está por um fio, não é dessa? Por um fio. Ele vai voltar num tema que ele já havia tratado no capítulo 6. Você lembra que ele tratou disso em Hebreus 6, verso 4 até o verso 8. E agora ele vai voltar a esse assunto para repreender, advertir desse perigo àqueles irmãos. Ele faz basicamente 3 coisas aqui. Primeiro, ele descreve o pecado da apostasia. Segundo, ele fala o destino que essas pessoas terão nas suas vidas. E por fim, ele adverte da seriedade desse pecado. Vamos olhar bem de perto isso aqui rapidamente. A primeira coisa que ele faz é lembrar para nós do que ele está falando. Veja o verso 26. Porque se, é um condicionante, se vivermos deliberadamente em pecado depois de termos recebido pelo conhecimento da verdade, então essas pessoas aqui não são pessoas que foram regeneradas, não nasceram do alto, não foram justificadas pela fé, não é alguém verdadeiramente cristão. Cristãos verdadeiros pecam, tropeçam, caem, mas voltam ao trono da graça pelo novo caminho, experimentam perdão e reconciliação com Deus. Aqui não é essa gente que ele está descrevendo, mas gente que, como diz o texto, trata-se de uma atitude, de uma postura deliberada, proposital. Alguém que depois de conhecer a verdade, abandona o Evangelho deliberadamente. Vou usar uma expressão no português que ajuda você a entender. Alguém que cuspiu no prato que comeu. Essa pessoa literalmente cuspiu no prato que comeu. Veja, gente que comeu na ceia, chegou a se batizar, viveu na comunidade da fé, mas depois virou as costas, abandonou a verdade, desprezou de maneira proposital e deliberada a mensagem salvadora do Evangelho. Essa é uma triste realidade. Eu já vi isso acontecer algumas vezes. De estar sentado aqui ouvindo um sermão como você está ouvindo agora. Mas depois de algumas circunstâncias, das mais variadas, essa pessoa cuspiu no prato que comeu. Disse que não queria mais. Fechou a porta da graça. Trancou, jogou a chave fora e não quis saber mais disso. Viveu deliberadamente o pecado depois de ter tido conhecimento da verdade. É disso que ele está falando. Qual é o resultado que essa pessoa vai colher, irmãos? Veja no final do verso 26. Diz assim: já não resta sacrifícios pelos pecados que essa pessoa cometeu. Traduzindo, olha, como ela rejeitou a Cristo, não há mais perdão. Ela desprezou o único remédio que pode curá-la, jogou fora a única solução existente para o problema do pecado dela. Quem nega e despreza a salvação que há em Cristo colherá apenas juízo e condenação eterna. Tais pessoas levarão os seus próprios pecados para a sepultura e colherão o resultado disso. Veja o verso 27. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Essa pessoa virou adversária de Deus. E por ser adversária de Deus, ela vai colher o quê? Fogo vingador e horrível juízo. Por isso que ele fala mais à frente: horrível coisa cair nas mãos do Deus vivo. Presta atenção uma coisa, irmãos. Ele não está falando de uma coisa que é fácil da gente digerir, mas a Bíblia lembra a gente dessa verdade.
E portanto, ele, ao descrever o pecado, terminar lembrando o destino delas, ele lembra uma coisa que parece ser para mim a coisa mais surpreendente aqui. É que talvez muita gente que está nessa condição, e eu não quero, mas me entenda bem, eu não quero criar medo e temor no coração de ninguém nessa manhã. Não é esse o meu propósito aqui. Mas veja, sabe o que é mais complicado sobre esse texto, na minha perspectiva? É que muitas vezes essas pessoas não sabem dessa realidade que elas estão vivendo. Mateus capítulo 7 vai dizer que no dia do juízo, verso 21 em diante, muitos dirão ao Senhor Jesus: mas nós não profetizamos em teu nome, então nós não fizemos milagres, prodígios, sinais e maravilhas, em teu nome não expulsamos demônios. O que ele vai responder para essa gente? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu nunca vos, nem sei quem são vocês. Essa gente estava tão enganada a ponto de enganar a si mesmo. Sabe outro exemplo disso? Saul. A Bíblia diz que o rei Saul começa a vida dele como alguém que faz a vontade de Deus. Mas depois o tempo foi passando, e ele foi se afastando de Deus. Revelou no seu coração que não era sincero diante do Senhor. E a história de Saul é trágica. Se você não lembra, Saul depois é tomado de uma angústia, tomado de um coração cheio de depressão, medo, violência, opressão. E ele termina a história dele da pior maneira possível, suicidando-se, porque não conseguia viver com a hipocrisia do seu próprio coração. Amado, a advertência aqui é muito séria. A advertência aqui é muito séria. Não brinque com essas coisas. E ele termina fazendo um comparativo entre o que acontecia na velha aliança e o que acontece na nova aliança. Olha o que ele diz no verso 28 até o verso número 29. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se tiver rejeitado a lei de Moisés. Ele está voltando na lei, está dizendo assim: na lei, alguém que apostatava da fé, que se voltava para outros deuses e abandonava o Deus de Israel, como é que ele era tratado? 2 ou 3 testemunhas testemunhavam e ele era apedrejado. Eu vou ler esse texto, eu não vou resistir. Vá lá para Deuteronômio 17 e veja comigo do verso 2 ao verso 5. Diz assim, 17, de 2 a 5, Deuteronômio: quando no meio de ti, alguma das suas cidades que dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança, que vá e sirva a outros deuses e os adore, ou o sol, a lua, ou a todo o exército do céu, o que não ordenei, e seja denunciado e ouvires, então indagarás bem. E eis que, sendo verdade o certo especial abominação de Israel, então te levarás um homem ou uma mulher que fez esse malefício às suas portas, e os apedrejarás até que morram. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha não morrerá. A mão das testemunhas será a primeira contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Assim eliminarás o mal no meio de ti. Alguém olhou para mim e falou assim: uau, pastor, era assim que a lei tratava os apóstolos. Note que havia uma necessidade de testemunhas que confirmassem a informação, e tinha um elemento ainda mais complicador: as testemunhas eram as primeiras a lançar as pedras.
Veja, esse texto ele está dizendo assim: se na velha aliança a apostasia era tratada de maneira tão séria, tão capital, para usar a expressão, de maneira tão definitiva, que veja, havia pecados, sacrifícios para poder trazer perdão para algumas formas de pecado, mas a apostasia não. A apostasia não permitia que houvesse sacrifício para retornar à situação original. Não. Se isso acontecia na velha aliança, ele faz uma pergunta, e a pergunta é aquela que nos interessa. Vamos ler esse verso que está ali todo mundo junto? Qual é a pergunta que ele faz? Vamos lá. De quanto mais severo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Você percebe? Se aquele castigo era severo, imagina agora. Eu vou explicar para você o que ele está dizendo aqui. O apóstolo é alguém que comete esses 3 pecados que estão nele. Ele é alguém que, para usar as palavras do texto, primeiro, ele calca aos pés do Filho de Deus. O que significa isso? Bota Jesus abaixo do chinelo. Despreza o envio, a oferta dada por Deus Pai através do seu Filho. Ele cospe no prato que ele comeu. Calcar os pés é colocar aqui a sola do pé no pescoço. Desprezar. Não só isso, ele profana o sangue da aliança. Lembra, amados, que essa expressão profanar significa tratar com desprezo, desdém. É dizer que o sangue de Cristo não interessa para ele, ele não está interessado nele, que ele não quer ser purificado por esse sangue. Como se não bastasse, ele ultraja o Espírito da graça. A expressão ultrajar significa insultar a pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Ultraja aquele que é responsável por aplicar a redenção, santificar a vida do povo de Deus, aquele que é santo, amoroso, bondoso e misericordioso. Nota que ele peca contra a Trindade Santa. Despreza o Pai, que mandou o Filho, despreza o sangue da aliança, que é o sangue do Filho, e despreza o Espírito da graça, que é o Espírito Santo de Deus. Qual o resultado disso? O que isso vai produzir na vida de tal pessoa? Volta comigo no verso de número 30. Olha, nós conhecemos aquele que diz: a minha pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. E ele termina o argumento dizendo: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deixa eu fazer um paralelo aqui para você entender esse ponto. Eu termino essa segunda parte do sermão. Muitos irmãos aqui agora estão tendo, enfim, a graça de Deus de receber filhos, né? Já sabemos que não é mais Radassa, acertei, agora é Asaf. Temos lá atrás a Isabela, acertei? Perfeito. Temos também o Guilherme, temos o Benjamin, temos o Samuel, e temos uns que eu ainda não conheço, chegarão. Isso, a Lia, é isso? A Lia está aí também. Essas crianças todas são uma alegria para o nosso coração. Imagina um pai ou uma mãe desses pequenos, dos pequenos, que vejam o seu filho sendo maltratado, desprezado, ultrajado, cuspido, rejeitado. Como é que um pai e uma mãe reagem a esse momento? Está lá atrás do Heitor, por favor, o Heitor também está no grupo. Como é que a gente reage a esse momento? Primeira coisa que a gente quer que isso aconteça com a gente, não com eles, né? A gente quer que aconteça com a gente, não com eles. Mas o pai, primeiro, quer impedir que tal coisa continue acontecendo. E a segunda coisa, se ele pudesse, era, de uma certa maneira, sentenciar ou procurar a justiça para punir esse comportamento. Lembre de uma coisa, irmãos: o que os apóstolos fazem é rejeitarem o filho
de Deus. Aquele a quem ele disse uma ocasião seguinte: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Imagina como é que Deus reage àqueles que desprezam o seu filho. Imagina como é que ele reage àqueles que ultrajam o ser mais amado por ele diante de todo o universo. Nós sabemos aquele que diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. O Senhor julgará, irmãos. Ele não permanecerá indiferente, não permanecerá calado diante de tamanha maluquice e loucura. O nosso Deus é um Deus vivo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Os homens não sabem o que significa encarar a ira do Cordeiro de Deus. Não sabem o que estão fazendo nas suas vidas, ignorando e desprezando a mensagem salvadora do mundo. Portanto, a advertência é essa: leve muito a sério o perigo da apostasia. Que Deus nos preserve, irmãos, pela sua graça, ligados a Cristo até o retorno dele. Amém, irmãos? Fica todo mundo assim, ó. Você vai acabar esse irmão? Porque tem uma ideia hoje em dia que ele só pode pegar o amor de Deus, o amor. Mais ou menos, né, irmão? Esse texto aqui a gente não gosta de nada, né? Mas esse texto aqui fala de um Deus que é irado. Ele é amor, mas também ele é fogo consumidor. É isso, irmãos. Ele é justo, santo, reto, e ele não tolerará por toda a eternidade o comportamento dos apóstolos. Lembrem sempre disso. Essas coisas devem ser devidamente entendidas por nós também. E eu termino, você já não aguenta mais de me ouvir essa manhã, eu termino com aquilo que a gente chama de encorajamento. Eu quero fazer 2 encorajamentos com base na parte final do texto. Lembra aquele então que temos agora na reta final do texto? Verso 32 ao verso 39. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento, ora expostos como espetáculo, e tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente nos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir vós mesmos patrimônio superior e durável. E ele complementa dizendo: não abandonemos, portanto, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Veja que ele está agora mudando o tom. Depois de uma advertência muito dura, ele traz agora um encorajamento repleto de conforto. É bom assim, né, gente? Se tiver um sermão durão, acompanha de um momento em que você pode ser encorajado. Então a ideia é um pouco de encorajar agora eles. Ele termina essa sessão com 2 encorajamentos. O primeiro é esse que eu quero que você guarde, e já faço ele a aplicação do sermão. Permaneçam firmes, sabendo da recompensa durável reservada nos céus para
aos que são fiéis a Deus. Repita você diante do Senhor nessa manhã. Vamos lá? Permaneçam firmes, sabendo a recompensa do revelada dos céus, para os seus promessas. Permaneçam firmes. Ele começa lembrando o histórico de vida dessas pessoas que estavam sendo alvo do texto, né? Originalmente, dias anteriores, depois de iluminados, depois que eles se converteram, o que aconteceu na sequência? Depois da conversão deles, eles tiveram que sustentar grande luta e sofrimento. Nós não sabemos exatamente o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo assim: olha, com a fé cristã, veio para essa gente um problema enorme de luta e sofrimento. Deixa eu dizer uma coisa aqui importante. A teologia da prosperidade é uma mentira do diabo. Quem foi que falou que a fé cristã traz casa nova, conta bancária cheia de dinheiro? Quem foi que a fé cristã disse que ela traz carro novo? Quem foi? O diabo. O Novo Testamento lembra para nós que depois que você é iluminado, uma das coisas que inevitavelmente vai acontecer é que você vai passar por luta e sofrimento. Os que querem viver piedosamente o Evangelho padecerão perseguições. No mundo vocês vão ter aflições. A porta é estreita e o caminho é apertado. Não se engane quanto a isso. Primeira coisa é isso, olha. Vai vir luta junto com o pacote da fé. Eu gosto de brincar dizendo que a fé cristã é um mar de rosas, com espinho e tudo mais. Não esquece do espinho não, tá, irmão? Então os espinhos aqui eram lutas e sofrimento. E veja o verso de número 33. Eles eram expostos como espetáculo. Aqui é a referência que acontecia nas arenas do Coliseu Romano. O povo de Deus era jogado às feras, e virava alimento para leões. E a arena estava lotada de gente que aplaudia. Oh, que maravilha! Esse pessoal sendo morto, destruído, esfacelado pelas feras e pelos animais. Alguns deles eram castigados nas praças, viravam um espetáculo de opróbrio, de desprezo e de tribulação. E essa história não é nova, porque eles estavam fazendo apenas aquilo que era a história anterior. Vocês se tornam co-participantes daqueles que desse modo também foram tratados. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui em alto e bom som. Eu sei que nós não temos esse tipo de problema no Brasil ainda. Já temos problemas na arena pública. Se a gente se posiciona como cristão em alguns lugares e algumas arenas públicas, podemos ser escorraçados, maltratados, tratados como gente de segunda categoria. Ainda não somos considerados um inimigo do Estado, mas haverá um tempo, ao que tudo indica, que a igreja terá que lidar com essa realidade. Que a igreja terá que lidar com esse problema que acompanha a fé. E veja, como é que eles se comportavam diante de tamanha dificuldade que é posta sobre a vida deles? Veja o verso 34. Eles não só se compadeciam dos encarcerados, irmãos, eles se compadeciam, eles visitavam quem estava passando por problema. Se está sendo perseguido, vamos lá ajudar ele. Mas o que é mais surpreendente, veja o texto na sua próxima frase: como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Deixa eu dizer isso aqui para você. Você já experimentou ser espoliado nos seus bens por causa da sua fé? Acho que ninguém aqui já experimentou isso. Mas alguém bater na sua casa e dizer assim: olha, agora confiscando o seu carro, a sua casa, a sua conta bancária, o seu emprego por causa da fé em Cristo. Você agora vai ser tratado como inimigo do Estado. Acabou. Você agora não tem direito mais a nada, a menos o cárcere. Foi o que os judeus fizeram, experimentaram na Segunda Guerra Mundial. Imagina isso acontecer com você, por causa da sua fé. Como é que você vai reagir? Como é que você vai reagir? Deixa eu dizer uma coisa aqui. Não adianta usar aquelas expressões: eu determino,
eu aceito, eu não aceito, eu declaro. Isso é brincadeira de criança, né, irmão? Como é que eles reagiram, irmãos? O texto diz que eles aceitavam com alegria. Alegria. Eles aceitavam com alegria o espólio dos bens deles. Irmãos, como eu queria ver isso acontecendo na igreja brasileira. A gente reclama quando perde o celular na igreja. Imagina, você perder seu celular, o seu carro, a sua vida toda, por causa da fé. E responder a isso com alegria. Por que eles reagiram com alegria, irmãos? A frase seguinte explica. Porque eles tinham ciência de possuírem um patrimônio que era superior e durável. Deixa eu lembrar uma coisa para você. A moto nova que você comprou, o carro que você tem na garagem, a casa que você tem, não são duráveis. O seu emprego não é durável. Ok? Nada que você tem nessa vida é durável. Quando você morrer e for sepultado, nada disso vai acompanhá-lo. Você vai ficar tão pobre quanto o maior mendigo da cidade do Rio de Janeiro. Mas tudo vai durar apenas até que você possa vir a morrer. Ou até antes, né? Então, assim, nós não nos apegamos a essas coisas. E quem sabe, quem tem ciência desse patrimônio superior e durável, que é a herança eterna que temos em Cristo, não tem medo e receio de perder nada nessa vida. Quem sabe que tem um patrimônio superior e durável, que é inabalável, inalcançável, inacessível, que não murcha, não tem medo do que possa acontecer nessa vida. Mas como a gente precisa ter essa plena certeza de fé, né? A gente agora aqui adorando, e chega a polícia dizendo: olha, cristão, vai todo mundo para o xadrez. E a gente fala: beleza, vamos embora, pode levar, estou feliz, vamos adorar, irmãos. A igreja está de pé, isso. Vamos cantar que a igreja está de pé. Cantemos nessa hora em que a gente está sendo espoliado dos nossos bens, porque temos a certeza, a ciência de que temos um patrimônio superior. Que Deus nos dê essa compreensão, irmãos, pelos tempos sombrios que possivelmente venham ser experimentados pela Igreja de Cristo no Brasil. Eu não tenho muito dúvida disso, não, tá? A gente talvez tenha que enfrentar problemas que a gente jamais imaginou que pudessem ser enfrentados pela Igreja em solo brasileira. E que essa palavra de encorajamento do autor de Hebreus nos ajude com isso. Eu confesso, irmãos, que eu estou muito à vontade para continuar pregando, mas eu tenho que terminar para você precisar almoçar, né? Vai que Jesus volta daqui a pouco, então a gente já está se preparando. Segunda aplicação, segundo encorajamento que eu faço, quero que você leia também. Vamos lá? Vamos ler todos juntos? Não volte atrás. Não abandone sua confiança em Cristo. Deus tem grande galardão para aquele que perseverar até o fim. E ele termina dando para a gente essa última palavra de encorajamento. Amados, não volte atrás. Deus tem grande galardão. Veja no verso 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Vocês precisam de perseverança para alcançar a promessa. Ele usa Abacuque 2, 3 e 4, no verso 37 e 38. Aquele que vem, virá, não tardará, e ele lembra: o justo vai viver pela fé. Essa expressão aí, que é uma expressão tirada do livro de Abacuque, repetida em Romanos 1,17, e repetida a terceira vez por Hebreus, é o lema da reforma protestante. Ela diz para nós que Deus tem prazer naqueles que, por causa de Cristo, sabem do galardão,
O galardão que é vida eterna, imortalidade, felicidade eterna, gozo indizível, cheio de glória. Por causa de Cristo, eles estão agora com a certeza de que Ele virá e nós viveremos com Ele no novo céu e nova terra para sempre. E por causa dele também nós vamos padecer perseguição, dor e sofrimento. O cristão com paciência persevera, esperando a chegada desse cumprimento. Ele termina dizendo: a nossa alma não participa daqueles que retrocedem. E ele repete o verso 39, aquilo que ele já havia dito de uma certa maneira ao longo dessa nossa passagem. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Eu espero que todos nós que estamos aqui essa manhã estejamos nessa categoria. Não volte atrás. Não abandone sua confiança em Cristo. Deus tem grande galardão para aquele que perseverar até o fim. Eu estava vendo um programa de TV há um tempo atrás, desses programas que falam de comportamento animal. E ele contava de alguns animais que vivem num ambiente muito inóspito, muito desafiador, em que ele não tem acesso a alimento. Esses animais têm que ficar alguns dias sem comer. E eles ficam caçando as presas para poderem sobreviver nesse ambiente difícil para esses animais sobreviverem. Entre eles apareceu um animal que eu não sei se é da fauna brasileira, eu acho que ele não é da fauna brasileira. Um animal que a gente talvez nem conheça muito sobre ele, mas é um felino, belo, bonito, bicho bonito. E o narrador, quando falou desse animal, ele deu para a gente uma informação. Ele falou que esse animal em especial tem um comportamento que é esse ali. Lince é o nome do animal. Bonito ele, né, irmãos? Que gato bonito, hein? Não dá para ter em casa, se você quiser se animar. É um animal selvagem, não dá para criar em casa. Mas ele, quando falava do animal, ele falou assim: a perseverança está em seu DNA. Esse animal, para sobreviver, tem que ser muito perseverante. Deixa eu dizer uma coisa para a gente aqui. Nós devemos ser cristãos do tipo lince. Lince, que persevera. E persevera até o fim. Custe o que custar. Doa o que doer. Não volte atrás, irmão. Não abandone sua fé em Cristo. Ela tem grande galardão para aqueles que perseveram. Feche seus olhos. Falemos com o Senhor.